Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre os contadores. Vamos dar sequência em alguns outros modos para a gente ter a clareza do qual que a gente vai utilizar em determinado item, determinada programação de algum processo, certo? Então na aula passada a gente viu o modo 0, o modo 1 e o modo 2. O modo 3, ele é igual ao modo 1. O que muda é que quando o CLP é desenergizado, se a contagem tinha algum valor nessa contagem, no contador, ele não apaga, ele fica retido na memória do contador, certo? Então, digamos que esse contador aqui, ele tem 5. Opa, vamos só colocar aqui, a gente não vai conseguir simular isso aí, pessoal, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos dizer que isso aqui está contando, deu uma queda de energia, que é normal em uma empresa. Ele contou 2 peças, mas é um processo bem crítico que ele não pode, digamos, cair a energia, ele parar a contagem, senão ele vai se perder no número de peças, exemplo assim. Então vocês vão utilizar esse contador aí, o modo 3, que ele vai ter o mesmo funcionamento do modo 1, só que quando perder energia, o que está dentro dele, ele não apaga, ele fica retido. Quando volta a energia, ele continua contando da onde ele estava, certo? Entendido? Ele vai apagar, vai resetar a sua saída quando pressionar o 3, que é nosso reset, ou quando for desligado o stop, ou o sentido de giro. Mas digamos, em situações normais, trabalhando, se der uma queda de energia, ele fica com o valor salvo aqui, certo? Então o modo 3 igual ao modo 1. A única coisa é que o valor fica retido na memória, gravado na memória. Quando volta a energia, quando o CLP for energizado novamente, ele continua da onde ele estava, certo? O modo 4 também, ele é a mesma coisa do modo 2, somente muda na questão da energização também, né? Então ele está fazendo a contagem, está contando 2, 3, 4 peças, conforme der um pique de energia, essa contagem ela continua fixa no contador, certo? Ela não apaga, só apaga quando o CLP ele for colocado a stop, certo? Daí a gente tem o reset, a direção que vai interferir nessa questão de apagar também, mas a questão que o modo 1 e o modo 2, quando há uma queda de energia, então vocês têm que ver no processo se der uma queda de energia e parar a contagem, quando voltar novamente a energia vai dar algum erro no processo, vocês têm que colocar esse que retenha a contagem após a queda de energia, tranquilo? E a gente tem o modo 5, o modo 5 ele muda um pouquinho. O que ele muda? Ele também, né, a gente predetermina um valor aqui, ele vai contando, estou incrementando. Chego em 5, aciona a bobina, os contatos comutam, e se ele continuar recebendo o pulso, ele passa de 5. Passa de 5 e a bobina continua acionada. Se a gente vir e mudar o sentido da direção, ele não vai acionar em 0 quando ele decrementar. Vamos ver isso aqui na prática para ter uma base melhor? Então vamos lá. Está vendo a contagem? Acionou 5, acionou a bobina, acionou os seus contatos, acionou aqui a saída na nossa lógica de programa. E ele continua recebendo o pulso, o contador, e ele continua contando. Se viermos mudar o sentido da contagem, o que vai acontecer? Quando ele receber pulso, ele vai decrementar. Mas ele não desliga a bobina, ele só vai desligar a bobina quando baixar de 5. 7, 6, 5, 4. Baixou de 4, ele desliga. E se a gente for até o 0, que nem os outros modos que a gente viu, quando chegava em 0 ele estava decrementando, ele acionava. Esse não. Ele só aciona no valor que você predeterminou aqui. No valor igual ou maior. Então, se ele passar de 5, ele vai ficar acionado também. Certo? Então, estamos incrementando.
Chegou em 5, como é que eu faço para desligar? Pressiono o reset. Certo? Esse então vai até 5. Novamente, para gravar. Ele passa de 5. Se a gente mudar o sentido da contagem, nos outros modos já iria zerar aqui, já ia desligar. Nesse modo não, ele só desliga quando for inferior ao valor que a gente predeterminou aqui. Tranquilo? Então, pessoal, o modo 3 e o modo 4 vocês vão utilizar quando a máquina de vocês ela não poder perder a contagem. Tranquilo? Quando não fizer muito mal se perder a contagem, o operador conseguir mexer nas peças e organizar ali para continuar a operação depois de uma falta de energia ou de um início de turno que foi desligada a energia da máquina, pode ser o modo 1 e modo 2. Senão vocês vão usar o modo 3 e modo 4. Tranquilo? Por isso que eu falei, a gente tem que entender o que a gente tem de opção, e quanto mais opção a gente tiver em um determinado processo que necessite alguns itens desses, você já está claro para vocês quais vocês vão usar. E o modo 5, ele só aciona quando o contador chegar ao valor que a gente pré-determinou. Então ele fica acionado no exemplo aqui em 5, ou se passar de 5 também ele fica acionado. Se a gente mudar o sentido da direção, ele não desliga. Só desliga quando abaixar de 5, quando for inferior a 5, certo? Então esse é o modo 5. Beleza, pessoal? Revejam as aulas, anotem. Se vocês puderem baixar o manual do Click, bem interessante, tem no site ali, a gente viu na aula de baixar o software. E vão estudando. Cada vez mais se estudarem, mais vai agregando valor para vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.